Como ler cientificamente. Textos teóricos e científicos das áreas de ciências humanas e ciências sociais. Estou fazendo esse vídeo aqui porque tem vários é, vídeos no YouTube ensinando como ler artigo científico, ou então quando tem criadores e criadoras de conteúdo ensinando a ler cientificamente, normalmente eles têm uma base das ciências biológicas ou das ciências exatas e não necessariamente das ciências humanas. Eu acho que é importante eu fazer esse vídeo aqui porque um, as ciências humanas e as ciências sociais, elas, né, especificamente as ciências sociais, elas têm a base, né, a base de sua ciência, de sua produção, né, do seu trabalho científico no dia a dia, é exatamente ler. E aí não é qualquer ler, é um ler científico, é um ler voltado para a leitura. E essa é a base. Então eu queria compartilhar com vocês, com quem estiver assistindo aí, é, as formas de leitura que eu aprendi durante a minha graduação. Eu aprendi, foram duas formas de leitura que eu vou passar logo mais. Bom, mas por que ler cientificamente? Bom, todo mundo, assim, acredito que a maior parte das pessoas aqui passaram pela educação básica e aprenderam a ler, né? A juntar os signos no papel e compreender o que a partir da sonoridade de cada coisa que está falando. Não é disso que eu estou falando aqui. É importante a gente destacar que ler cientificamente, ler voltado para o método científico, não é igual à leitura normal que a gente tem no dia a dia. Quando a gente lê no dia a dia, tivemos estratégias que a gente adquiriu no hábito de leitura ou aprendendo a ler, que a gente interioriza e joga para o inconsciente. São estratégias automáticas de leitura. E aí, o sujeito que lê apenas, ele fica passivo às restrições do leitor, dos textos e do contexto. Agora, quando a gente se volta a um texto com um olhar científico, nós temos estratégias controladas. A gente pensa conscientemente, o predomínio do consciente, em como a gente vai capturar e compreender aquilo que está sendo dito no texto científico ou no texto teórico, né? E aí é importante que o leitor, o cientista, compreenda as dimensões da leitura. Então, compreenda os seus conhecimentos prévios, né? Compreenda você como leitor, né? Os seus conhecimentos prévios, os seus interesses. Então, é importante saber o porquê estamos lendo, as habilidades e as estratégias de leitura que temos, né? É importante entender o contexto do texto, né? O texto, ele tem a intenção do autor que estava escrevendo o texto, a estrutura do texto e o conteúdo do texto. E compreender o contexto em que se dá a leitura. Então, temos o contexto psicológico, né? A parte da intenção e do interesse do autor e da intenção do leitor. A parte social, então você tem ali professores, colegas, amigos, namorado, namorada, enfim, mãe, pai, todo, todo um contexto social em que você está inserido para fazer aquela leitura, né? Aquele contato entre o leitor e o autor. E tem também o físico, então saber o quanto tempo de leitura você tem, como que está o barulho, qual que é o meio de leitura, né? Se eu estou lendo num livro, se eu estou lendo usando uma telinha do computador ou do celular, enfim. A leitura científica ela busca compreender de modo significativo aquilo que está escrito no texto. Eu vou trazer aqui duas estratégias de leitura, então duas estratégias de leitura controlada que foi me passado durante a graduação. A primeira é a leitura técnica documental, é uma leitura que se faz para indexação, então é muito comum no campo das ciências da informação. A segunda é a leitura filosófica,
que é que foi me passado em Introdução à Prática Filosófica, e aí eu tenho esses dois textos para recomendar. O texto da Fujita e da Nardi, a leitura em análise documentária, elas fazem uma revisão sistemática de como se dá a leitura voltada para a ciência da informação, voltada para análise documental, e do Lacour e da Almeida, da Maria Cecília Almeida, a introdução à prática filosófica ensina não só a ler a filosofia, mas também a escrever e a falar filosofia, questões que eu não vou abordar nesse vídeo, mas vale a leitura. Essas são as bases que eu vou estar utilizando aqui, que eu tive que retomar também para estudar. Vou ter uma prova de sociologia e aí eu retomei e estou fazendo aqui, trazendo aqui para vocês. Então, na leitura científica você tem três operações, não basta só ler, você tem que ler e escrever sobre o que você está lendo. E essa é uma parte que eu estava fazendo errado e que foi importante de eu parar para revisar esses textos, para relembrar como que se estuda, como que se faz teoria social, como se estuda sociologia. Enfim, sociologia, humanidades em geral. Nós temos três etapas, né, três etapas. Temos a análise, a síntese e a representação. Na análise, a gente faz uma coleta de informações, a gente lê, né, e segmenta o texto, identifica e seleciona os preceitos e conectivos lógicos. Okay? A síntese, a gente pega esses dados, né, coletados e sistematiza. A gente coloca esses dados na construção de um texto documentário, que é a parte da indexação. É uma escrita inicial a partir do texto. Então a gente não precisa ir além do texto. E por último, a gente faz a representação, que é a construção efetiva de conhecimentos, consolidação das informações lidas, a partir de um comentário, um resumo, que é a escrita final do texto, sobre o texto, mas além do texto. Bom, então você tem duas estratégias de análise de texto. Tem a estratégia ascendente, que é o que normalmente as pessoas fazem, de baixo para cima, né? Então você vai na leitura minuciosa dos termos para entender o todo. Mas você também tem a estratégia descendente, que é uma estratégia normalmente que a gente assimila depois, né? Assimila cognitivamente, que é uma leitura mais rápida que compreende o todo do texto a partir das generalizações e predicações que fazemos levando em consideração o conhecimento que já temos como leitor. Então, a gente teoriza alguns conhecimentos e conseguimos, a partir de uma seleção de títulos, de subtítulos, de resumo, enfim, de elementos textuais, a gente consegue prever mais ou menos o que pode ser que encontremos no futuro. Então, dá para fazer uma hipóteses a partir de uma leitura rápida do texto, uma leitura de cima para baixo. Nessa parte é importante, como eu disse, ter um cuidado com a estrutura e com a disposição gráfica do texto, com títulos, subtítulos, lista de conteúdo, essa parte é muito importante. Aí você vê o resumo, a introdução, a conclusão, ou o primeiro parágrafo, o último parágrafo de cada ponto. Toma um cuidado com o relevo do texto, então se tem palavras sublinhadas, se tem palavras grifadas, se tem itálico, etc. E, por fim, você figura as figuras, os quadros e as imagens. Ficar atento a esses elementos visuais do texto. Depois deles, você já vai identificando quais as partes do texto que você precisa ter mais atenção, seja porque é importante, né? Seja porque é importante para o leitor, ou para a leitura, ou para o autor até, ou porque é difícil, né? Ou porque é complexo. Então você vai fazer uma leitura minuciosa, uma extração linear dos símbolos do texto, né? Dessas partes.
E aí você vai ter que ter atenção aos atributos e à utilização dos conceitos conectivos lógicos. Identificação dos conceitos, aí você vai ter atenção aos conectivos lógicos, porque eles que vão dizer o que cada coisa remete à outra. Então pode ser de sobreposição, pode ser de adição, pode ser é, de contraposição. É, e por fim, compreender a ideia central de cada parágrafo e como eles se relacionam a partir desses conectivos lógicos. Aí você vai construir um texto documentário a partir do que você leu, do que você captou. Até o ponto 2.3, ali na linha que eu tracejei, você pode utilizar apenas o texto. Do ponto 3 para baixo, é interessante que você utilize das suas próprias palavras, mas pode utilizar do texto também. E aí você vai construir primeiro um modelo de texto que eu posso mostrar depois, um modelo de um texto que eu estava lendo. É, Você vai colocar os metadados e informações contextuais, sempre coloque data e nome em todos os documentos que você for fazer, isso é de praxe. Mas coloque também o interesse, o motivo, o contexto da leitura. Então, estou lendo isso aqui para uma prova de sociologia ou para um, o meu TCC, ou enfim. É interessante colocar só para você lembrar quando você for retomar esse texto documentário. Coloca a referência ABNT do texto, eu gosto de fazer isso porque remete já a todos os metadados mais importantes, pelo menos os mais importantes, né? E ajuda na hora de utilizar-se do texto num contexto acadêmico, né? Coloca informações sobre a autoria do texto, é importante para você, ainda mais importante quando você tem um primeiro contato com o autor do texto, né? Você não conhece o autor do texto. Isso aí pode ser Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, seja do Lattes ou, enfim, da Wikipédia, por que não? Só para você estar situado. E aí você pode colocar também nessa parte de metadados as informações sobre o contexto de escrita do texto também, se você quiser, é opcional. Depois a gente passa para o exame do texto, aí você vai listar os títulos e a lista de conteúdo, né, para você ter uma ideia de palavra-chave. Inclusive, se tiver palavra-chave, é interessante colocar no resumo, ou introdução e conclusão. Aí essa parte você pode ou copiar, eu prefiro já fazer um exercício de paráfrase, um negócio assim, da parte do texto que remete ao texto todo, então é o autor fazendo um resumo, basicamente, do que ele vai falar no texto inteiro. Então, e por fim, coloca as ilustrações, diagramas e as tabelas já. Ctrl+C, Ctrl+V, tira um print, enfim. Essa parte até aí é síntese. Eu vou falar mais especificamente das partes posteriores, mas aí você já coloca a identificação dos conceitos, são as perguntas da norma ISO 5963, que é a norma utilizada pelos indexadores. Tema e problemática, então já coloca ali, e tese. E por fim, o ponto 4 seria o comentário linear. As perguntas do ISO eu acho importante trazer aqui, mas você encontra facilmente assim no Google mesmo. São uma série de perguntas que eu acho interessante que podem situar podem situar o texto no meio da floresta ou no meio geograficamente da teoria, sabe? Se a teoria fosse um mapa, essas perguntas ISO poderiam dar as coordenadas de tal texto num mapa teórico e conceitual também. É importante para retirar os conceitos de cada texto, né? Diferenciá-los e classificá-los, catalogá-los. A primeira pergunta é sobre o objeto do texto. Aí você vem com a segunda pergunta sobre um conceito ativo, se há, né, um conceito ativo. O terceiro é se o objeto é influenciado pela atividade, pela ação, pela operação. Então, a relação entre a resposta A e B vem nascer.
Depois, pergunta sobre o agente, né? Se há alguma pessoa, algum sujeito. O terceiro, não precisa ser pessoa, pode ser instituição, enfim. Ou a humanidade também pode ser um agente. O ponto qual é a metodologia, né? Qual que é o método de ação específico, né? Depois pergunta se há um lugar ou um ambiente específico, né? Alguns textos são importantes, isso. Se há também variáveis dependentes ou independentes, essa é importante. E por último, se há um ponto de vista, então, compreender qual que é o ponto teórico, né? Qual que é o que o Bourdieu vai falar de paradigmas, né? Quais que são os paradigmas ali. Essas perguntas são importantes para você compreender do que se fala o texto. Não é uma pergunta sobre o texto. Aqui não são os metadados. Não vou falar onde o texto foi escrito, por exemplo, na parte do lugar, no ponto F. A gente vai falar se o texto fala de algum lugar. Entende? Não são metadados, são sobre os textos, ou são sobre os conceitos e as falas e as teorias que estão dentro do texto. E aí também a gente vai para tema, tese, problema. Essa parte vai para o livro de introdução à prática filosófica. O tema é simples de saber. Muitas vezes a gente mata o tema no título. No título já mata o tema, mas às vezes a gente tem que ler um pouquinho mais para compreender o tema. O tema é absolutamente sobre o que trata o texto. Bem simples de resolver, bem simples de responder. A tese, por outro lado, é como o autor do texto se relaciona com o tema. O que ele diz sobre o tema. Aí vai ter que entender se ele, enfim, se ele afirma, se ele nega, se ele faz se ele fala de um contexto específico sobre o tema, enfim. A tese, não é fácil de identificar. A tese, existe o texto por causa da tese. E aí é muito importante estabelecer um percurso do texto. Né? Então, entender, ele fala isso nesse parágrafo, e aí traz e repete isso, e aí traz um exemplo para rebater aquilo ali, está falando disso, mas não disso aqui. Então, é importante você fazer esse caminho metodológico do próprio autor para você compreender qual é o percurso do texto e compreender qual que é a tese que ele fala sobre o tema, né, que o autor ou a autora fala sobre o tema. Nesse sentido, a problemática que o autor traz, ou a autora, é o guia de leitura. E aí, vale também, como eu disse anteriormente, se aprofundar sobre conhecimento sobre o texto, conhecimento sobre a obra, o autor, o problema, a época. Só que não fica muito nisso não, tá? Porque senão a gente acaba cometendo vícios de leitura, vícios de análise. Eu vou falar em seguida. E aí entra o comentário linear, que é a parte que a gente solidifica o nosso conhecimento a partir da nossa, né, solidifica o que a gente leu a partir do que a gente sabe já, e aí a gente acaba construindo algo novo. Então é importante você tirar 3 ideias gerais. A introdução, normalmente você tira o problema, o desenvolvimento do problema, essa parte que eu falei, de seguir os movimentos que o autor, que o pensamento que o autor faz, né, os movimentos, e os conceitos principais. E, por final, a conclusão, que é onde o autor normalmente dá a resposta para a questão proposta, né? E aqui você pode fazer tanto uma avaliação interna, usando apenas o que o autor trouxe,
ou uma avaliação externa lançando argumentos que não estão presentes no texto. Agora tem que ficar atento para esses três erros que normalmente cometemos ao fazer o comentário linear. O comentário linear ele não pode ser uma paráfrase, então, sem inovação nenhuma, o leitor vai lá, utiliza-se de palavras, expressões muito similares do texto original, mas não acrescenta nada, não dá um valor a mais, só acaba por copiar o que o autor fala nas suas palavras, não deixa de ser uma cópia. Uma interpretação descontrolada, o freestyle, então você tem que se ater ao texto, não pode apenas viajar e trazer autores que não conversam com o texto, autores atuais, entende? Ou não, né? Mas que não conversam com o texto e as suas predileções sobre o texto, porque você pode incorrer ou em anacronismo ou em interpretações equivocadas. E por fim, uma erudição fora de contexto, aquele problema que eu tinha mencionado anteriormente, que é falar de tudo que sabe sobre o autor sem se ater ao problema examinado no texto. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um documento, um texto documentário sobre a leitura que eu fiz anteriormente, aqui sobre Seligman Silva, da Ars Memoriae aos estudos da memória pós-colonial. Aqui eu coloquei meu nome, minha data, coloquei a citação em ABNT, né? Qualquer coisa só dá Ctrl+C, Ctrl+V no meu texto. Coloquei um textinho sobre o autor. Lembra sempre de tirar de onde você tirou, que eu tirei do Escavador. O Escavador é um ótimo site quando o site da CAPES do CNPq cai. Né? Exame do título, aí eu coloquei aqui os títulos e a lista de conteúdos. Esse texto em específico ele tinha muitos subtítulos, muitos títulos no meio do texto, né? Então eu coloquei aqui todos os subtítulos. Que resumo, nesse texto em específico, o resumo estava no final do texto, então foi importante eu ter feito essa lista de conteúdo, essa visão de cima para baixo, porque eu compreendi que o resumo ia estar no final do texto, e não no começo, como normalmente está. E aí eu fiz aqui uma paráfrase, entendendo aqui, ó, a reunião dos ensaios sobre o autor é sobre a questão da virada testemunhal. Aí o conceito fundamental é o teor testemunhal, que aí ele se baseia em Walter Benjamin e Satgaut, não sei escrever, não sei falar. Não há um documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. Essa foi uma frase importante que o autor colocou. Na versão francês fala sobre testemunha, e aí daí que ele tira o testemunhal. E aí no segundo parágrafo ele aprofunda sua tese, lembrando os autores e conceitos que ele pretende superar, que são esses dois autores aqui, na ideia de uma civilização científica com um conceito unívoco de verdade. Então ele tem um problema com esse conceito unívoco de verdade. As ilustrações, diagramas e tabelas não tinham, né? E aqui as perguntas ISO. Né? Possui um objeto? O objeto é a arte da memória, a historiografia, né, no exemplo desse texto. O assunto possui um conectivo, um conceito ativo, aí o conceito de virada testemunhal. E aí, o objeto é influenciado pela atividade? Sim. Na virada testemunhal, toma forma de biografias, narrativas pessoais. O documento possui um agente que praticou essa ação? Então, o autor ele desencadeia em Walter Benjamin, né? Não tinha um agente em específico, né? Seriam os historiadores, talvez, mas aqui eu achei importante colocar qual que seria o autor
qual seria a referência que o autor colocou como pivô dessa virada testemunhal, né, que ele trouxe. Aí refere-se a modos específicos de realização, então ele traz um instrumento da segunda técnica de Walter Benjamin também, não preciso explicar o que é aqui, mas eu poderia também. Todos esses fatores são considerados no contexto de um lugar específico, aí é o contexto da ciência oriental, ou da ciência ocidental. Então não é, nessa parte do lugar, não precisa ser um lugar físico, pode ser o lugar que se, é, se em que aparece essas, esses fatos sociais, né? Esses fatos sociais aparecem em um lugar, e aí você coloca qual que é o lugar. O lugar aqui, no caso, era o contexto das ciências ocidental. As variáveis que são identificadas algumas variáveis, aí a virada testemunhal é a violência colonial, racista, de gênero e de classe. E aí pergunta sobre o ponto de vista, né? A última pergunta do ISO é, são sobre as lentes do pós-modernismo, né? Que ele declara como pós-colonial e decolonial. O tema foi simples de achar, o tema central do texto são as mudanças na forma como constituímos a história e trabalhamos a memória. A tese, no caso, aí a tese foi mais difícil de constituir. O autor compreende que as mudanças históricas no tratamento da memória levaram a, no tempo atual, uma virada que se opõe à tradição eurocêntrica de uma historiografia universal e objetiva, né, que seria a tradição eurocêntrica, para favorecer um revisionismo positivo, que é como o autor chama, calcado na história dos oprimidos, na construção de imagens localizadas e corporificadas que identifica como virada testemunhal. Aqui temos o nosso comentário linear. Você pode, inclusive, fazer essas tabelas. As tabelas fui eu que fiz, a partir do texto que eu estava lendo. Normalmente o comentário linear ele é muito maior do que o resto, né, do documento, do documentário, mas ele é importante para você já constituir conhecimento. E aí vai ficar muito mais fácil no futuro você retomar a esse documento ao invés de ler o livro, né, no caso, o livro inteiro. Aqui o comentário linear. É isso. Vale também, vale eu lembrar que esse tipo de leitura, uma leitura mais densa, ele permite facilitar muito o trabalho de ciências sociais, o trabalho de ciências humanas, o trabalho teórico. Por quê? Porque com esse documento você já tem os elementos necessários para resgatar ele no futuro, né? E tem outra coisa também que ele, como é uma leitura objetiva, você tem um objetivo, você compreende qual que é o contexto que você faz essa leitura, ela acaba sendo uma leitura até mais rápida. Então você pode assim tá lendo um livro inteiro assim em 2 ou 3 dias, assim uma leitura mais rápida, se você voltar a isso. Mas é claro, vai depender muito do autor, vai depender muito da leitura. Por exemplo, você não vai conseguir ler um Kant em 2 ou 3 dias, assim. Mas você pode conseguir ler esse texto aqui. Eu consegui em 3 ou 4 sessões de 3 horas, assim, mais ou menos. E aí eu consegui ler todo esse texto de 27, menos 112 páginas. Enfim, sou de humanas. É, e aí eu queria falar um pouco também, para finalizar aqui o vídeo, como eu estudo para uma prova. Eu fiz esse vídeo basicamente porque eu tenho uma prova para tentar o mestrado de Sociologia na UNB. E aí eu fui retomar como que eu leio, né? O básico. E aí eu
queria dar umas dicas extras de como estudar para uma prova, né? De como se preparar. Eu sugiro você fazer um documento também, colocar aqui quais são os pontos do edital relacionados à prova, né? Ou, enfim, da ementa, enfim, todas as informações oficiais que você tem sobre a prova, para você não ter que buscar no meio dos seus documentos e tal. No caso, tinha alguns pontos, né? Fazer um cronograma de estudos e aí pensar é, momentos de leitura que você vai ter, né? As, as janelas, né? Dentro do seu cronograma para leitura e para realização de ensaios, né? Para mim, vai ser segunda, quarta e sexta para leitura e sábado eu faço um ensaio. E aí, lembrando que antes do dia da prova, 2 dias antes, né, no dia anterior e 2 dias antes você faz uma revisão e no dia anterior você faz um descanso porque é importante que o conhecimento se assente na sua memória. Então é importante descansar antes da prova. Sei que muitas vezes não acontece, a gente tem que a gente no desespero pega e vai lendo, esses cronogramas às vezes não dão certo, mas é importante sempre ter em mente, sempre reforçar que o descanso é crucial antes da prova. Então é isso. Eu tenho aqui algumas referências do que eu tenho que estudar para a prova e eu pretendo aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo, fazer algumas lives ou outros vídeos, lendo e aplicando esse método de leitura que eu demonstrei hoje. Então é isso, boa leitura para todos e até mais.